Olá, este é um trabalho de conclusão da disciplina de Hardening em Sistemas Operacionais da pós-graduação em Segurança da Informação. É, Ele visa detalhar um artigo retirado dos anais do simpósio da SBC ou SBCRC. No meu caso aqui, este artigo foi retirado do 24º simpósio da SBRC e tem como título Detecção de Spammers na Rede de Origem. E os autores são Pedro Henrique, Dorival Guedes, Jussara Almeida, Arthur Ziviani e Humberto T. Marques. Uma introdução, né, sobre o que permeia esse assunto. O trabalho tem como objetivo propor um método para a detecção de spammers na rede de origem, que é através de métricas que não requer a inspeção do conteúdo das mensagens enviadas, como geralmente ocorre, né, nessas soluções anti-spam. Desta forma, os recursos da rede são preservados a partir da diminuição do número de spam em circulação que provavelmente seriam descartados em seu destino e não tratado no meio ou no fim, né? Mais uma vez falando, ele evita o autoprocesso, né? Ele minimaliza isso. Quanto à justificativa, o que motiva esse artigo eu vi a partir da observação da quantidade de mensagens não solicitadas, né, mensagens de e-mail não solicitadas, que são os spams enviadas na internet, que representam algo em torno de 85% de todos os e-mails. E os métodos que são utilizados, que foram encontrados, né, que se baseiam na utilização de filtro anti-spam no destino ou algum outro ponto intermediário, depois de ter consumido recursos como memória, banda e processamento. Então isso é que motivou, né, a grande quantidade de mensagens enviadas, gerando alto tráfego, podendo ser através desse método de detecção de spam, ser detectado na origem, evitando sim os recursos da rede sendo desperdiçados só para o envio de spam. Então, como seria a problemática do assunto? Hoje a gente vê o crescimento e a importância dos serviços de correio eletrônico, né? Hoje vivemos no mundo globalizado e a informação trafega volumosamente através da rede. E o correio eletrônico bastante utilizado. Ele proporciona um contexto favorável para a geração de um grande volume de mensagens não solicitadas, como foi dito antes, que são os spams. Eles apresentam 85% do total de e-mails que trafegam pela internet e tem um caráter indesejado. Mensagens de spam estão diretamente relacionadas à propagação de malwares como cavalo de Troia, vírus e worms, o que as torna ainda mais nocivas para a rede de seus usuários, né? A quantidade de mensagens é um volume grande, né, e consome, como foi dito antes, uma quantidade grande de recursos. Mesmo com a evolução de técnicas de filtragem, como análise do conteúdo de mensagens e bloqueios de IP, recursos de rede são desperdiçados, uma vez que essa filtragem é realizada normalmente no servidor de destino dos e-mails, né? Que o método aqui ele prevê que seja diagnosticado isso na origem e não no destino. Mais uma vez, reforçando que isso vem a minimizar o uso dos recursos de processos. A adoção de filtro anti-spam, né, é a principal medida adotada por provedores de serviços de correio eletrônico para diminuir a quantidade de spam na caixa de entrada dos seus usuários. Normalmente esses filtros classificam as mensagens como legítimas ou não. E se for o caso, né, elas efetuam o descarte ou utilizam um mecanismo de quarentena para alertar o usuário.
Entretanto, mesmo sendo razoavelmente eficiente essa filtragem, ocorre apenas depois que as mensagens são entregues, ocasionando, assim, digo mais uma vez, recursos no servidor de correio eletrônico de destino. Nesse ponto, o spam já consumiu, né, recursos da rede, como banda, e a própria aplicação do filtro consome recursos como memória e capacidade de processamento do servidor do destino. Uma possível forma de evitar esse desperdício de recursos causado pelo spam seria complementar a filtragem no servidor receptor, como o uso de técnica de filtragem prévia, capaz de evitar o envio de spam e com isso os desperdícios de recursos associados. Assim, podemos citar o uso usando do SMTP e algumas características que podem evidenciar como possíveis spammers, né? E qual a proposta desse artigo? Ele propõe um método para detecção de spam na rede de origem, chamado SPA-10, Spammers Detection at the Source, que é baseado em um algoritmo de classificação supervisionada e explora apenas métricas que não requerem a inspeção do conteúdo da mensagem, né? Como a gente vê hoje, o Gmail, ele utiliza mecanismos que checam, ele abre a mensagem para poder classificar ela, que no nosso proposto aqui, nosso método proposto, ele não precisa abrir a mensagem, né? A gente quer manter a privacidade. Descrição do problema, né? Assim, o artigo ele foi buscar trabalhos relacionados, né, na literatura para tentar mapear o que é que já existia e, se possível, dar uma continuidade, alguma coisa, usar alguns recursos que já são utilizados. Mas, principalmente, o foco principal teria que entender as características dos spam, que é muito importante para o desenvolvimento de métodos para a detecção desse tipo de mensagem, assim como de seus remetentes, né, os spammers. Assim, né, os trabalhos que foram encontrados, que buscaram reconhecer as características de análise de spammers, os trabalhos propõem soluções para identificar em pontos intermediários da rede, né? Vamos citar aqui alguns. O primeiro, ele utiliza técnicas de aprendizado de máquina em dados coletados na camada de rede para classificar usuários em legítimos e spammers, e eles utilizaram um servidor posicionado entre as redes de origem e destino, né? Que são essa investigação das características do tráfego, né? Outra técnica de detecção de spam no nível de autônomo AS, coletando e combinando as visões locais de múltiplos servidores de e-mails destinatários, né? Uma observação, assim, na literatura, esses dois exemplos, ao contrário que esses dois exemplos mostram, este artigo propõe a detecção de spam ainda na rede de origem, né? Volto a falar, para minimizar os desperdícios de recursos devidos e processos de recepção das mensagens. Continuando aqui, existe também outras técnicas encontradas que propõem um algoritmo para a detecção de spam utilizando apenas informações da camada de rede. Os autores utilizaram dados da rede de uma universidade holandesa em um conjunto com informações de listas de bloqueios, né, que são as blacklists, para validar o algoritmo proposto. Isso já tem um pouco desse artigo, né? Ele utilizou também um algoritmo para utilizar a detecção de spammers.
O outro método propõe um mecanismo anti-spam, baseado em autenticação e reputação dos usuários, objetivando minimizar falsos positivos ao classificar spam. Por outro lado, outros métodos de detecção de spam utilizam técnicas de classificação supervisionada, porém exploram características do conteúdo da mensagem, né? Mas a observação aqui é que o trabalho aqui proposto explora técnicas semelhantes, mas considera apenas métricas relacionadas aos protocolos envolvidos, sem inspecionar o conteúdo das mensagens, para garantir a privacidade dos usuários. E tem como alvo a detecção de spammers. Mais um encontrado na literatura, os autores caracterizaram o tráfego SMTP de usuários de um provedor de internet residencial de banda larga. Eles identificaram várias características da camada de rede e do protocolo SMTP, coletadas na rede de origem, né, que permitem classificar usuários em usuários legítimos e usuários com comportamentos abusivos, que seriam potencialmente spammers. Esses resultados motivaram o desenvolvimento do método aqui proposto, né? Então, dentro da literatura, esses métodos que foram colocados, eles serviram de pontapé. E esse último, né, que analisa a característica de fluxo de pacotes SMTP, ele tem um caráter motivacional para que seja tentado desenvolver esse artigo, esse método. Tá. E o que propõe esse método? Como mencionado anteriormente, esse trabalho propõe explorar técnicas semelhantes aos trabalhos relacionados, mas considera apenas métricas relacionadas aos protocolos envolvidos, sem inspecionar o conteúdo da mensagem, garantindo a privacidade dos usuários legítimos, e tem como alvo a detecção de spammers na rede de origem, para minimizar o desperdício dos recursos devidos ao processo de recepção das mensagens. E qual metodologia, né, o que motivou, como já disse anteriormente, através dos estudos realizados buscando caracterizar o tráfego SMTP de usuários de um provedor de internet residencial de banda larga, eles identificaram características da camada de rede e do protocolo SMTP, coletadas na rede de origem ainda, que permitiram classificar usuários em usuários legítimos e usuários com comportamentos abusivos. Esses estudos motivaram o desenvolvimento do método proposto. E como que é esse método? O método, que é o SPA10, né, detector de spammers na rede de origem, tem como principal componente um algoritmo, né? Mais uma coisa que foi encontrado nos trabalhos relacionados. Um algoritmo de classificação supervisionada, que ele aprende um modelo de classificação de usuário a partir de um conjunto de exemplos. Né? Você tem usuários, ele caracteriza aqueles usuários e depois classifica. Depois disso, a forma de aprendizado, ele obtém um conjunto de treino, né? Que aí é que ele vai começar a trabalhar esse método. Para a aplicação do método foi utilizado um modelo de representação de usuários, definido por uma classe, né? Aquilo que a gente está falando agora há pouco. Assim, cada usuário foi representado por atributos que conjuntamente descrevem seu comportamento quanto ao uso do protocolo SMTP. Esses atributos, né, foram obtidos em resultados de um trabalho anterior, já foi mencionado. Eles utilizaram 6 atributos que são métricas que não envolvem processamento do corpo da mensagem. Né? Essas métricas são o número de transações SMTPs relaseadas, número de remetentes distintos, número de servidores SMTP distintos acessados, tamanho médio das transações SMTP, distância geodésica média entre a origem e o destino. Então eles caracterizaram buscaram esses atributos nesses usuários para, de certa forma, diagnosticar possíveis spammers. Essas características foram utilizadas para distinguir 4 classes de comportamento, sendo que 2 refletem padrões de usuários legítimos,
classe 1 e 2, enquanto, né, ele definiu assim, enquanto as outras refletem padrões abusivos, são classes 3 e 4, que são classificados como potencialmente spammers. O algoritmo de classificação utilizada nesse trabalho é o LAZY. Por que o LAZY? Né? Eles buscaram outros, assim, mas ele possui uma alta estimativa de confiança. Essa confiança que pode ser interpretada como uma probabilidade de acerto da classificação que ajudou, né, na exploração da geração do conjunto de treino, né, quando ele ia ter a classificação do usuário. Através da associação entre os valores de atributos e as classes. Essas associações são geralmente implícitas no conjunto de treino e, quando descobertas, revelam aspectos que podem ser utilizados para ver as classes de usuários. O funcionamento de qualquer método de classificação supervisionada depende primariamente de um conjunto de treino. Né? E o que é esse conjunto de treino? Esse conjunto ele vem através da classificação de usuários em spammers e ilegítimos. E é um grande desafio, uma vez que esses dados tipicamente não são disponíveis publicamente. Um fator complicador e que almeja a detecção de spam ainda na rede de origem. E aí se fez necessário um conjunto de treino, né, que é coletado naquele ponto do sistema. Se não fosse isso, os padrões levantados poderiam não generalizar para o conjunto de teste, resultando em um desempenho pobre do classificador, né, que o princípio de tudo já ia começar com uma certa alta dose de erro. Uma estratégia seria utilizar a inspeção manual em mensagens de um subconjunto de usuários. Entretanto, o custo para esse esforço manual seria muito alto, uma vez que um número considerável de usuários, né, e as mensagens enviadas por eles teriam que ser inspecionadas a fim de se obter um número suficiente de representantes dos vários padrões observados. Além disso, ele exigiria acesso ao conteúdo das mensagens enviadas, o que não pode não ser viável. Assim, são propostas duas estratégias para a geração da coleção de treino. Uma baseada em informação externa ao algoritmo de aprendizado, enquanto a segunda utiliza a informação de confiança provida pelo LAC. Depois dessa que ele faz todo esses processos, né, de classificação, de coleta, de aprendizado, ele obteve depois que ele aplicou esse método, a avaliação foi bastante positiva, né? A estratégia proposta é completamente automatizada, né? Ela foi automatizada, não exige esforço manual de classificação. Veja que a natureza interativa do processo, que utiliza resultados da interação anterior como treino da próxima interação, pode afetar a classificação ao longo do tempo. Entretanto, observa-se que os padrões de cada classe de usuário se mantêm estáveis em duas bases de dados, incluindo o tráfego em 2009 e 2010. De forma, considera-se, para melhor refletir os padrões de comportamento dos usuários, que podem evoluir com o tempo, e também para interromper uma possível propagação de erro, seria necessário periodicamente a aplicação de um conjunto de treino obtido por métodos externos, reiniciando um novo ciclo de interações. Os resultados alcançados. O SPA-10 ele apresentou uma excelente efetividade na detecção de spammers na rede de origem, que é o proposto. Não se conhece, né, outro método que se propõe a fazer esta detecção tão próxima à fonte dos spams, né, reduzindo, que é como objetivo dele, o tráfego na rede. Uma comparação do SPA-10 com outros métodos de detecção de spams disponíveis na literatura e que abordam o problema em outros pontos do sistema é bastante difícil, considerando as bases de dados disponíveis para avaliação do método proposto, uma vez que tais métodos utilizam informações diferentes do explorado do SPA-10. E qual a conclusão? Né? O artigo apresentado
Ele foi aplicado e validado com dados reais. Um método para identificar uma identificação de spam na rede de origem. Mais especificamente em uma rede de acesso à internet de banda larga, né? Ele foi aplicado mesmo. Teve como principal componente um algoritmo de classificação supervisionada, como foi dito antes, que é o LAC, e utiliza métricas que não requerem inspeção do conteúdo de mensagens enviadas para classificar usuários como sendo legítimos ou spam. Ele apresentou uma excelente efetividade com a taxa de 98% para usuários legítimos e 94% na classificação de spammers. Uma possível proposta para um trabalho futuro seria o aprimoramento do método e a construção e validação de sistema que viabilize os SPA-10 em tempo real, né? Que aí seria uma forma mais efetiva, né? E não ter que ficar alimentando todo o tempo. Então é isso. Finalizo agora